estamos recebendo aqui nos estúdios o Dr. Paulo Zuccarelli, que é médico pediatra, e ele vem até mesmo dentro da campanha do Lions Club, né, em apoio à luta contra o câncer infantil. Exatamente para fazer um alerta a toda a população, principalmente aos pais, porque são eles que estão ali no dia a dia com as crianças e que podem ter a percepção, né, de que algo estranho está acontecendo, que é o primeiro sinal de alerta. Dr. Paulo Zuccarelli, do Lions Club, Cidade Progresso, está aqui com a gente. Seja bem-vindo ao programa. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui, né, novamente e dizer também, agradecer vocês por estar nos recebendo aqui para divulgar essa campanha do Lions Internacional. E é uma campanha muito importante, né, doutor? Ela é muito importante. Ela visa, de uns 5 anos para cá, uma das metas do Lions Internacional, né, que o pessoal às vezes não sabe, é uma entidade filantrópica que existe no mundo inteiro há 105 anos, e uma das metas dele é o combate, a prevenção do câncer infantil, né? Nem é infantil, é infanto-juvenil, porque vai até os 19 anos de idade, né? Fazendo uma introdução aí, Cabreira, eu queria dizer que o câncer infantil, ele é um câncer raro, graças a Deus, só que ele é um câncer mais agressivo, né? Apesar de ser raro, ele é a principal causa de mortes em crianças desde o nascimento até os 19 anos de idade. Mortes por doença. Isso aí não está contando morte por acidente, nem morte por malformações. Morte por doença é a principal causa de morte em criança. No Brasil, nós temos uma estatística, para você ver, de que aí em 2020, que foi a última estatística, nós teríamos mais de 8.400 casos de câncer novos casos no Brasil. Isso também refletiria em mais de 2.500 mortes por crianças no Brasil. Quer dizer, são 10 crianças por dia praticamente morrendo no Brasil por causa do câncer infantil, né? É isso aí, por isso que a gente faz esse alerta à população. E quais são os tipos mais frequentes, doutor? Os tipos mais frequentes de câncer no Brasil são as leucemias, os linfomas, né, que são... As leucemias é um câncer do sangue, do sistema de sangue, né, ele se forma na medula. Os linfomas são tumores do sistema linfático. Os neuroblastomas, que são tumores de sistema nervoso periférico. Os câncer do sistema nervoso central. Esses são os 4 mais frequentes. Depois você tem câncer nos rins, nos olhos, como esses dias saiu na mídia, né? Não sei se vocês viram o filho do Thiago Leifert, né, da Globo, que está com câncer que chama-se retinoblastoma. E aí você tem câncer de tudo. Você tem câncer de músculo, câncer de osso, câncer de pele. Você tem câncer, como no adulto, você pode ter câncer em qualquer parte do organismo na criança, né? Certo? Doutor, quais são os principais sintomas, assim, que a criança, que é igual o senhor disse, a questão da filhinha do Thiago Leifert, né? É uma bebê. Isso. Ela não reclamou de dor, ela não sabe falar, né? Então, como que o pai e a mãe devem ficar em alerta nesses casos? É isso que nós queremos, principalmente isso, chamar a atenção hoje. O câncer não tem um sintoma específico. Olha, faz isso que aconteceu isso é câncer. O câncer, na fase inicial, ele parece com qualquer doença. A criança pode estar pálida, ela pode estar perdendo peso, ela pode estar com uma febre inexplicada, ela pode estar, por exemplo, no caso dele, com um distúrbio, a criança começa a não olhar fixamente para um lugar. Esse câncer, principalmente, antigamente, quando se tirava fotografia com flash e o olho ficava branco, ele tem um reflexo, chama reflexo do olho de gato. Então, onde você tem o câncer, o olho que está o câncer, ele não brilha, a pupila não brilha. Então, é um dos sinais. Então, o câncer infanto-juvenil, né, ele não tem um sinal específico. É uma coisa problemática, porque no Brasil, eu fiz um curso de capacitação no Hospital do Amor em Barretos há uns 4 anos atrás. No Brasil, às vezes, se leva até 6 meses para diagnosticar um câncer.
E o diagnóstico precoce é muito importante nesse caso. É essencial, né? Isso. Então, eu passei aqui, não sei se é muito demorado, mas alguns sinais. Por exemplo, a leucemia. Uma leucemia ela pode dar palidez, mancha roxa no corpo, dores nos membros, dores nas pernas. Uma dor na perna que não cura. Por exemplo, uma criança que pula um dia, no outro dia ela está com dor na perna, é normal. Mas aquela criança que começa a levantar todo dia, queixar de dor na perna, uma criança que não fez exercício, você dá um anti-inflamatório, não cura. Uma criança que está com uma anemia que foi tratada corretamente, mas ela não sarou. Antigamente tinha um negócio, foi uma anemia que virou leucemia. Na verdade, não é uma anemia que virou leucemia. Era a leucemia que infiltrou a medula óssea, por isso que ela dá dor no osso, né? E que ela não deixa formar o sangue. Então, os pediatras, principalmente, precisam estar atentos aos exames, olhar com carinho os exames para que... Então, uma anemia que não sara, que você faz o tratamento 2, 3 vezes, não sara. Por exemplo, os linfomas aparecem caroços, eles vão crescendo, às vezes nem doloroso ele não é. Caroço fora de um lugar normal, que cresce muito, que às vezes é doloroso ou não, é um sinal de câncer, pode ser um sinal de... Os tumores do sistema nervoso central, a criança que perde o equilíbrio, a criança que queixa dor de cabeça, principalmente a criança que queixa muito de cabeça, levanta com dor de cabeça e vomitando. Precisa tomar muito cuidado, porque ela já está com uma hipertensão intracraniana. A criança se queixa muito de dor de cabeça, é uma das principais dores. Mas é uma dor de cabeça que às vezes você dá um analgésico, a criança dorme e acabou. Mas aquela criança todo dia ela está queixando, todo dia. Ela começa a queixar uma vez por semana, depois uma vez a cada 3 dias, depois uma vez por dia. Ela começa a perder o equilíbrio, ela começa a perder a coordenação motora, né? E aí vai, por exemplo, esse do olho, você tem esse reflexo, você tem, por exemplo, o estrabismo. Às vezes uma criança que não é estrábica começa a ficar estrábica, pode ser um câncer. Por exemplo, o câncer do rim, normalmente eu já tive, uma vez eu peguei um menino aqui, eu atendi ele esses dias, ele está com 8 anos, ele veio de outra cidade, ele estava urinando sangue, sem dor, e eu passei a mão aqui, tinha uma bola, que era um câncer no rim, né? É um câncer chamado tumor de Wilms, que é comum em criança, não é muito comum, claro, mas ele é mais comum nas crianças, porque ele é um tumor embrionário também. Então, qualquer massa no corpo, qualquer caroço, qualquer dor óssea, qualquer coisa que pelos tratamentos habituais não estão sarando, a criança está perdendo peso, a criança está perdendo o ânimo, está perdendo a alegria, ela tem essa dor, e você começa a fazer um tratamento, esse tratamento não dá certo, pense no câncer. É aí que está o negócio. Porque o diagnóstico precoce é essencial. Doutor, a gente nota então que os pais eles devem ficar em observação, né? Qualquer sinal, por exemplo, o senhor falou aí da mancha roxa. Qual a criança que não tem mancha roxa na sua vida de criança, né? Certo. Na perna. Às vezes os pais acabam ignorando, achando que foi uma brincadeira, caiu, bateu e fez uma mancha. Mas ele tem que ficar atento, observar exatamente. Diz que o nosso corpo mostra sinais, né? Sim, por exemplo, a criança que tem mancha roxa no corpo. Se é um lugar que você tem na parte anterior da canela, por exemplo, aqui na perna, aqui nos braços, né, aqui em pontas de ossos, essas daí são mais tranquilas. Agora, começa a aparecer mancha roxa onde a criança não bate, por exemplo. Ele não bateu, apareceu uma mancha roxa. Ele está queixando de dor. É uma criança que está empalidecendo, que é uma criança que está perdendo peso. Então, fica alerta para essas manchas roxas, né? E mesmo quando chega ao médico, o senhor acha que ainda tem uma dificuldade de diagnóstico, doutor? Nós temos, hoje no Brasil ainda se demora. Por isso, o Hospital do Câncer de Barretos, que é o Hospital do Amor, e todas as entidades de câncer, eles, em relação à criança, eles agem diferente. O adulto, ele tem que fazer os exames, você tem que diagnosticar o câncer e mandar para eles tratarem. A criança, se você levantou suspeita, eles querem que mande o mais rápido possível. Porque o câncer na criança, ele é mais agressivo. Ele cresce mais depressa, só que ele tem uma chance, hoje no Brasil, 80% dos cânceres das crianças são curáveis. Só que às vezes, quando chega nos hospitais especializados, já é tarde ou já fizeram muita coisa errada. Então o médico tem que estar atento, o pai tem que estar atento, porque às vezes a criança tem uma dor na perna, leva lá no pronto-socorro, chega lá, o plantonista, não é culpa do plantonista, ele vai cuidar daquela dor.
Dali uma semana a criança está com tá com uma mesma dor de cabeça, um vômito, vai lá, trata. Opa, meu filho está sempre com dor de cabeça, está sempre com dor nessa perna aí que não sara. Vamos ver o que é. Leva no médico para ele fazer uns exames, né? Investigar o que é. É uma coisa que está saindo da curva normal, né? Eu tive um amigo que ele é muito conhecido, Fernandópolis. Ele teve um filho dele que tinha leucemia. Sabe como começou essa leucemia dele? Uma dor no cotovelo, pra vocês terem ideia. O moleque começou a sentir dor no cotovelo. Mas por que você está com dor de cotovelo? Você não treina, você não joga tênis, nada, está com dor no cotovelo. Foi ver, era uma leucemia, fez o tratamento, ficou bom, graças a Deus. Então, mas aí vale isso que o senhor também colocou, os pais insistirem, né? Os pais ficarem atentos e não se conformar apenas com, não é nada, né? Isso a nossa mensagem é essa. Sempre que a coisa está insistente, que não sara, vai atrás, corre atrás, porque às vezes a gente sabe como é o sistema de saúde no Brasil, não estou aqui criticando, mas às vezes as pessoas não dão uma devida atenção para a criança, né? A criança está fingindo, acho que é manha dele, não. Tanto para os pais como para o médico, dá valor no que a criança fala, né? Já aconteceu comigo de uma criança a gente achar que ele estava psicologicamente abalado, porque ele vomitava muito de manhã e a mãe ia trabalhar. Foi ver, era um tumor intracraniano, né? Então são coisas que a gente tem muita experiência, porque já faz muito tempo de pediatria, né? Então a gente precisa tomar cuidado. Um outro exemplo também, Cabreira, é a história da Laurinha, né? Da Laurinha. A Laurinha, uma criança, na época ela era criança, né? Uma dorzinha na canela. E a mãe levou no médico, o primeiro passo, o médico queria dar um analgésico, a mãe falou que não ia dar analgésico, queria que investigasse mais, levou em outro médico, o médico aprofundou, foi ver um câncer no osso. E ela precisou de amputar a perna. Sim. E hoje ela está bem, ela está curada, ela recebeu ainda, a gente fez uma matéria o ano passado, né, Cabreira? Que passou 5 anos já e a médica oncologista do Hospital de Amor deu o diagnóstico que ela estava curada. Então, é uma história assim, que por insistência da mãe, de buscar. Sim, a família tem que insistir, né? Realmente, aprofundar. Porque ela não achou normal a filha dela ter aquela dor ali naquele lugar, né? Exatamente. E nesse bloco, doutor, o senhor falou no início que a campanha ela é do câncer infanto-juvenil. E a gente sabe que na criança, às vezes, os pais estão mais próximos, até por maior cuidado. Mas aí quando chega naquela fase da adolescência, as crianças acabam ficando mais distantes e muitas vezes os pais não têm aquela mesma percepção de olhar o corpo do jovenzinho como olhavam de uma criança. Como é que a gente faz numa situação dessa? Orienta os filhos? Cabreiro, eu acho que é o que a gente estava conversando. Tem tumores, por exemplo, como o tumor de testículo em homem. Eles são tumores que às vezes ficam escondidos num menino maior aí, que já não fica sem roupa perto da mãe e do pai, né? Eu acho que aí o pai e a mãe poderiam orientar, se acontecer isso, alguma coisa errada, se tiver alguma coisa crescendo anormal, você falar se tem alguma coisa doendo. Na criança pequena, a mãe deve palpar a criança, deve ver se não tem caroço. Uma criança que é muito comum caroços no pescoço assim da criança, aqui na parte anterior. Não é muito comum aqui no ombro, em alguns na virilha também é muito comum. Mas mesmo assim, mesmo que seja comum, você vê caroço, se você vê mancha, é interessante observar e ir atrás disso, né? Mas no jovem, às vezes, fica um pouco mais difícil em partes íntimas, essas coisas. Aí vai da mãe e o pai ou tá observando ou realmente pedir para a criança se observar. Mesma coisa, por exemplo, câncer de mama. Aí sai um pouquinho dessa idade, mas eu já vi muito câncer de mama em moças aí de 25, 26 anos. Quer dizer, não é porque é muito novo que não vai ter câncer. Manchas pretas, às vezes toma muito sol, um dos câncer maligno de pele que acontece em criança é o melanoma maligno. É o único câncer de pele.
O câncer da criança ela tem uma característica, ela não tem uma prevenção. Geralmente ela já vem embrionária, já vem lá da criação, da formação da criança. A criança tem a genética e tem a embriogênese, que às vezes fica mal formada. Esse retinoblastoma, o tumor de olho é um deles, o tumor de rim. Então, você não tem esse negócio, você não fuma que você não vai ter câncer de pulmão, você não bebe para você não ter câncer de fígado, você não toma muito sol, a criança não dá tempo. Então, você vê uma mancha muito preta numa criança, vai lá e vai em cima, tira ela, fica observando, olha seu filho inteirinho, sua filha, vê se tem mancha preta na pele, se tem alguma coisa descascando, se tem um tumor anormal, se um lado está maior que o outro. Então, isso é uma coisa... E também, ver também, né, a criança com câncer, ela perde a vitalidade. É uma criança que ela era ativa, ela pode estar sentindo cansaço, dor no corpo, desânimo, começa a ficar pálida, começa a perder peso. Isso é um sinal de câncer, né? Então a gente está sempre olhando. E no jovem, acho que a orientação dos pais também é imprescindível para isso. Orientar para que eles conheçam o seu corpo, né? Sim, conheçam o seu corpo, eles mesmos se examinem, se examinem, né? Isso aí é importante. Qualquer anormalidade passar. Sim, claro. Doutora, nós estávamos conversando aqui nos bastidores a respeito do diagnóstico, como que é feito. Muitas pessoas pensam que são exames caros, muito sofisticados para esse tipo de diagnóstico. Conta para a gente quais são os tipos de exames que podem ser feitos para que aconteça esse diagnóstico precoce. O diagnóstico de câncer na infância não requer realmente, na maioria das vezes, exames muito caros. Geralmente você... com alguns exames de sangue, como hemograma, desidrogenase lática, que a gente fala, alguns exames muito simples, às vezes de laboratório, você consegue diagnosticar. Uma dor óssea, por exemplo, uma tomografia do osso, que hoje não é um exame caro mais, né? Um exame até que a gente consegue fácil, uma tomografia, uma ressonância, não é tão caro assim mais, a gente consegue diagnosticar. Então, são exames a parte inicial, vamos supor, o diagnóstico, eu não estou falando de estadiamento do câncer, que são a parte inicial para você diagnosticar uma leucemia, por exemplo, você pode desconfiar por um simples hemograma. Um linfoma por um caroço que você pede alguns exames e pode dar. Um tumor ósseo, por exemplo, às vezes só uma radiografia do osso você já desconfia desse câncer. Então, são exames que no início são exames simples. São exames de sangue, de urina, de fezes. São exames simples que você faz no teu consultório no dia a dia, um raio-x, o mais caro deles, a ressonância, e que você realmente consegue já diagnosticar e encaminhar para o tratamento. Agora, durante o tratamento, você pode fazer exames mais sofisticados, tal, mas no princípio, para o diagnóstico, realmente os exames são exames simples, não são exames sofisticados, não. E hoje nós temos para o tratamento o Hospital de Amor, né, doutor? Sim, nós temos o Hospital do Amor, que é o hospital lá, que eles falam o Hospital do Câncer de Barretos, lá tem o Hospital da Criança, né, super competente, todo mundo conhece a entidade, e que realmente dá um apoio muito grande para o Brasil inteiro, não só na nossa região. É o que eles pedem. Eles pedem para, se você tiver uma suspeita, não precisa nem comprovar o câncer, se você tiver suspeita, para já encaminhar para eles. Todo município tem um médico, ou mais médicos, dependendo do tamanho do município, apto a fazer isso. Por exemplo, os convênios, eles têm, o convênio você já encaminha para lá, está com suspeita e tal. Mas o município, por exemplo, a pessoa que vai no centro de saúde, lá você tem pessoas já capacitadas, se for o câncer, para realmente entrar em contato com o Hospital do Câncer e se você tiver uma suspeita alta através do exame que você fez, e já encaminhar o mais rápido possível para que essa criança seja tratada. Doutor, uma ouvinte pediu uma orientação aqui, né? Ela diz assim: a filha de uma ouvinte de uma ouvinte nossa tem muitas manchas roxas na perna direita e ela tem muita dor nessa perna do joelho para baixo. Ela tem 28 anos, Bergato? 28 anos, já é uma jovem, né?
Então, aí no caso, o senhor acha que é caso de investigar? Sim. Isso aí, exames de câncer, exame de sangue comum, por exemplo, você pode fazer um exame, um hemograma que a gente fala para ver a parte de sangue. Você pode fazer um coagulograma, que é um exame super simples, para ver se ela não tem problema de coagulação de sangue, às vezes não tem nada a ver com câncer, né? E pode fazer um raio-x da perna de início para ver se tem alguma coisa, né? É porque é bem específico, né? Na parte bem interior isso, bem da perna, né? Uma perna só. Agora, né? pode ser alguma coisa vascular, pode ser um problema de coagulação. Eu acho que aí ela podia ir procurar um médico, um clínico geral e começar a pesquisar. Começar a investigar isso aí. Isso, investigar, porque é bem específico, mas é o que nós estamos falando. Não podemos desprezar o diagnóstico. De jeito nenhum. Bom, tem mais alguma questão que você gostaria de levantar, Giovana? Não, eu estava olhando se tinha alguma pergunta aqui no Facebook, mas... É porque o doutor foi bem claro, né? Foi Bem orientou legal aí para o pessoal, principalmente no sentido de que os pais tenham atenção. Eu acho que é basicamente isso. Todo mundo ter atenção e não desprezar, né, doutor? Não desprezar mancha, nem dor e muito menos botar atenção naquele dia a dia da criança. Certo. Ela vai te dar indicativos de que alguma coisa não está indo bem. A mensagem que eu deixo é o seguinte: tudo que sai um pouquinho da curva que a gente fala, tudo que está estranho e não sara por métodos tradicionais, levanta a suspeita, né? A gente sempre que... né? A gente tem esse folheto que eu trouxe para vocês, Cabreira, que é do INCA. Isso aqui qualquer ouvinte pode ver, se ele digitar no Google lá o INCA é o Instituto Nacional do Câncer. Você tem esses folhetos aqui, que são desenhos muito bonitos, muito explicativos sobre câncer. Então é aberto à população, é um site aberto e bem coisa. A gente distribui nas nossas palestras, mas a pessoa pode conseguir através da internet, tá? Muito Com obrigado. certeza. Doutor, muito obrigado por ter vindo ao programa e trazer esse alerta à população. Essa orientação é muito importante, que cada vez mais, né, o conhecimento possa trazer realmente esse diagnóstico precoce em caso eventual aí de um câncer. Eu que agradeço vocês pela receptividade e pela oportunidade de estar aqui, tá? Muito obrigado. Nós conversamos com o Dr. Paulo Zuccarelli, médico pediatra de Fernandópolis, da campanha de prevenção contra o câncer, dia de luta contra o câncer infantil. Nós vamos ao intervalo e a gente volta já. Valeu, muito obrigado.